Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Jana, mãe de Alice, de 6 anos, e Romeu, de 2, para quem não me conhece. O tema de hoje é hora de ir para a escola, de quem é a adaptação. De quem é, né, gente? Tão difícil a gente colocar nossos filhos tão pequenininhos na escola. Eu queria falar sobre esse assunto, eu tô vivendo isso com o Romeu, já vivi com a Alice, e queria muito dividir isso com vocês. Eu fiquei pensando que na época dos meus pais, muitas crianças iam para a escola acima dos 6 anos, para alfabetizar apenas, dali em diante. Isso era muito comum, muito normal. Depois começou a se falar que a partir dos 3 anos era ideal, ainda se fala um pouco sobre isso. Agora, abaixo dos 3 anos também é o ideal, ou seja, a gente fica com um monte de informação sem saber o que fazer com elas. E eu comecei a fazer uma avaliação do que eu vivi com a Alice, do que eu estou vivendo com o Romeu hoje, e eu percebo como é importante a gente olhar para o nosso núcleo familiar, da gente perceber como a gente está e por que a gente quer colocar e se é o momento. E eu me lembro de Alice falando sobre isso, que Alice, antes de Alice, eu tive um aborto que foi bem traumático. Depois do aborto, eu tive uma depressão pós-parto, que também foi um processo difícil. Eu tive muita fragilidade depois disso. E eu me lembro que eu comecei a querer botar Alice na creche com 2 anos e 6 meses. E eu não queria colocar. Eu estava ainda muito fragilizada para essa separação. Só que eu ficava preocupada dela não socializar, as pessoas falavam muito. A minha fragilidade era tanta que o que importava mais para os outros, eu levava muito mais em conta do que o que realmente eu sentia. Eu não conseguia olhar tanto para mim. E eu percebo o quanto isso é importante, o quanto a gente precisa olhar para o nosso núcleo familiar, nossa família, que constituição estiver, né? E para a gente mesmo. Isso para mim, foi um diferencial enorme. E eu me lembro que a primeira creche que eu levei a Alice, com toda essa fragilidade, eu parecia, gente, eu não queria colocar. Então eu me lembro que eu parecia um detetive dentro da creche. A adaptação foi um negócio assim, aterrorizante. Eu ficava preocupada com os obstáculos, avaliando tudo. É óbvio que eu não liberava a Alice para viver aquilo, né? Ela estava presa ao meu olhar, a minha avaliação, os professores constrangidos, eu não ficava confortável e você termina passando isso, a criança ela sente, né, o que a gente está sentindo, é através do sentimento que tudo acontece com a criança. E ela não consegue nomear nada, ela reage para aquilo, ela sente tudo que está em volta. E principalmente da gente que somos o início da vida delas, né, o contato maior, o vínculo maior. E eu me lembro que nessa creche, no segundo ou terceiro dia, a professora inventou de começar a brincar de bolinha de sabão. E meu marido veio buscar a Alice nesse dia, vem buscar a gente, né? E, gente, a bolinha de sabão caiu no olho de Alice. Pense numa confusão. A Alice fez um escândalo e eu fiquei super chateada. Meu marido achou um absurdo. E no outro dia eu fui conversar com a diretora que eu não ia colocar minha filha lá. Como é que eles faziam uma brincadeira dessa numa escola com uma criança de 3 anos? Gente, sabe? Que exagero. Hoje eu paro pra pensar. E aí, o clima da adaptação, ela fica um terror, né? Porque eu percebo nas escolas um negócio tenso. As mães invadindo um espaço, muitas vezes, que não é delas. Como esse, eu fui totalmente invasiva. A escola, por outro lado, muito preocupada com o serviço, ao invés de estar preocupada com a criança. Então, também age com muita insegurança. E eu me lembro que depois eu levei a Alice para outra escola, a mesma coisa. A Alice, a professora segurando pelo pé, eu segurando pelo braço, um negócio assim, sabe, que não precisava. E aí eu percebo o quanto isso é diferente com o Romeu. Agora, quando ele fez 1 ano e 3 meses, o Romeu é uma criança extremamente agitada, precisa se movimentar, e aí tem as características de cada criança, né? Apesar de eu achar que a criança precisa muito se movimentar, ele mais ainda. E eu falei, com 1 ano e 3 meses, eu falei, gente, eu vou colocar o Romeu na creche, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar. Eu não consigo ficar com ele o dia todo, eu preciso meio turno para dar uma respirada, para fazer as minhas coisas. E aí procurei, já tinha procurado uma creche que eu acho que a gente precisa ver muito, com a filosofia de vida que a gente tem. A partir daí que as coisas vão se estabelecendo, que a gente consegue acreditar naquelas pessoas, ter segurança, avaliar o que a gente está vivendo, se realmente é o nosso momento, ou se a gente prefere colocar um babá, ou se a gente prefere pedir uma ajuda da sogra, da mãe, e confiar nisso, sabe? Acreditar que esse processo ele é necessário, quaisquer que seja ele. Ou ficar em casa, ou sair, mas com confiança. Porque o que eu percebo também é muita culpa. São pais que vão para a escola deixar o filho integral e aquela coisa, sabe? Meu Deus, aí gera angústia, gera insegurança, gera medo. A criança já não fica confiando em nada que tá ali, porque não tem como confiar. Como é que ela vai confiar em pessoas que nem os pais confiam? E isso, elas sentem. E aí com o Romeu, eu levei ele para uma creche que eu gostava, já tinha pesquisado antes e tal.
Só que é uma creche pequena, mas eu falei, gente, a filosofia da creche tem tudo a ver comigo, então eu vou colocar ele aqui. E assim, o espaço me incomodava um pouco. E eu percebia, eu até falei isso um dia desse pra uma amiga minha, que ele falava pra mim assim, ele não fala, né, mas eu sentia que ele dizia, tá bom, mãe, eu vou ficar aqui, você depois vai me buscar e tal. Ele chorava, mas eu saía de lá, assim, confiando, eu confiava na creche. Então, tudo bem, ele vai chorar, ele vai ficar bem. Se alguma coisa acontecer de pior, eles vão entrar em contato comigo. Essa confiança é importante pra criança sentir isso. E aí, quando foi esse ano, eu falei, poxa, eu queria tanto botar o Romeu num espaço maior, com natureza. E aí, com as sincronicidades da vida, que eu acredito tanto, eu já falei isso pra vocês algumas vezes aqui, apareceu um lugar incrível, com uma casa linda, com uma proposta de natureza viva, que eu acredito, que é o brincar livremente, sem essa coisa elaborada demais. E, gente, adaptação da escola, isso a gente pode buscar. Super interessante. As crianças, os 2 primeiros dias, as crianças vão brincar com os pais. Mas assim, explorar o ambiente com os pais, conhecer com eles. Ou se já fizeram outro ano e tal, revisitar aquele lugar, sabe? É diferente isso. Eu me lembro da adaptação de Alice, e até nessa adaptação dessa escola anterior de Romeu, era uma coisa assim, a professora até comentou comigo, né, no caso de Alice, não brinca muito demais não, porque senão ela começa a não querer que você fique, entendeu? Então, nessa, ele ignorava a minha presença, que já é uma outra coisa, né? A gente já fica, ai meu Deus, tá indo rápido demais, mas enfim, é todo esse contato com a gente. Aí eu falava, gente, mas tudo bem, Rosana, tá? Que massa, olha isso, tá? Ele tá curtindo no primeiro dia. É muito diferente. Eu tenho certeza que ele vai caminhar muito bem nos próximos dias, que ainda são de adaptação. Os 2 primeiros têm essa liberdade maior e depois começa a estabelecer aquele tempo da horinha e tal. Mas assim, a gente precisa, sabe, olhar pra gente, ver o nosso momento, conversar com o nosso parceiro, com quem esteja do lado da gente, pra gente poder entender o que a gente quer, ver se a gente está preparada para essa separação. Acreditar que esse processo é natural, ele é importante, é necessário. Escolher uma escola que tem uma filosofia de vida que tem a ver com a gente, estabelecer essa relação de segurança e, consequentemente, segurança, a gente passando isso para os nossos filhos, vem uma criança tranquila. A gente não pode garantir que ele não vai chorar, mas a gente consegue sentir que eles se sentem muito mais acolhidos quando a gente acredita naquele espaço que a gente está deixando eles aquele tempo, e porque a gente está primeiramente confiando na gente, na nossa escolha. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, comentem, compartilhem, curtam. É muito importante que vocês me deem um feedback para poder a gente conseguir dar continuidade e sabendo o que vocês estão pensando. É isso, gente. Um beijo grande e até a próxima.